Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo. Nós estamos na nossa jornada de meditação diária sobre o livro dos Provérbios. Finalizamos a introdução, que corresponde aos 7 primeiros versículos deste livro, e iniciamos o prólogo. O prólogo que é longo, que vai até o capítulo 9. Nós estamos ainda no capítulo 1 do livro dos Provérbios. Nessa primeira parte do prólogo, nós vamos encontrar recomendações da sabedoria que dizem respeito a fugir das más companhias. Nós ouvimos, nesses 2 últimos dias, o início dessas exortações. O início corresponde àqueles 2 versículos, o versículo 8 e o versículo 9, que nos chamavam a atenção para ouvir a disciplina do pai, para ouvir a diretriz da mãe, e o que eles significam, o que a disciplina e a diretriz, o que elas significam para nós e quais as consequências. Elas são como coroa de graça para nós, como um colar que adorna o nosso pescoço. Pois bem, agora nós vamos iniciar as exortações propriamente ditas. O sábio volta a chamar a atenção, volta a se referir àquele a quem ele está dando a instrução da seguinte forma: meu filho, com esta expressão. Assim diz: meu filho, se os pecadores tentarem seduzir-te, não consintas. Aqui ele já faz uma exortação direta. Não consentir com o chamado, com o convite dos pecadores. Uma forma de fugir das más companhias. Prestem bem atenção à didática, e que didática sábia que o autor, ou melhor dizendo, que os autores do livro dos Provérbios utilizam. Olha a didática utilizada por eles. Primeiro, tentar limpar, purificar qualquer resquício de impureza, algo que está atrapalhando a caminhada rumo a Deus, a caminhada para a aquisição da sabedoria. Após a limpa, é necessário colocar algo. Quando você tira algo, quando você retira algo do homem, é necessário ocupar aquele espaço com algo superior, com algo melhor. É como se fosse a seguinte dinâmica. Vamos começar por limpar, por tirar os vícios, por retirar qualquer resquício de pecado, aquilo que atrapalha, para depois, nesse espaço vazio, ocupar com o dom da sabedoria, o dom do entendimento, com o temor de Deus, com a piedade. Limpar para poder preencher com a graça divina. Qual é esta exortação? Não se deixar seduzir pelos pecadores. Não consentir com o pecado. Não é simplesmente dizer não, mas é cortar o mal pela raiz. Quando nós vemos este versículo, nós nos damos conta de que as más influências tentam parecer atraentes. O verbo que é utilizado é seduzir, que lá no original hebraico tem o sentido de enganar, seduzir, atrair com promessas. O mal sempre se apresenta desse modo.
O mal sempre se apresenta como luz. Ele é a negação da luz, ele é trevas, mas ele se apresenta como luz. Aliás, São Paulo nos diz que lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 14 e o versículo 15, diz assim: não é de estranhar o quê? Ele está se referindo a quê? Aos falsos apóstolos que tentam seduzir o povo de Deus. Ele diz assim: e não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça. Mas o fim destes corresponderá às suas obras. São Paulo aqui nos diz que tanto Satanás como os seus ministros, os ministros de Satanás, também se disfarçam de ministros de justiça, servidores da justiça. Minha avó, que Deus a tenha na glória, de feliz memória para mim, para minha família, minha avó tinha um dito que era o seguinte: quando o diabo não vem, manda o seu secretário. Muitas pessoas fazem a função, o papel de secretário, de ministro do diabo. Inclusive, a palavra diabo significa divisor. Pessoas que vêm para dividir. Pessoas que vêm para separar. Separar quem? Nos separar de Deus, nos separar uns dos outros, nos separar da vida da graça, nos separar da busca pela justiça, nos separar da busca pela sabedoria. Mas não vem manifestando qual a sua verdadeira intenção. Vem disfarçado. Vem de forma sedutora. Um exemplo prático disso, meus queridos, são exatamente aqueles que... Imagina, por exemplo, eu anotei aqui um exemplo prático para que a gente possa levar para a vida, né? Trazer para a nossa vida. Imagina, por exemplo, um jovem que começa um novo emprego. Alguns colegas tentam convencê-lo a fraudar relatórios, dizendo: todo mundo faz isso. Assim ganhamos mais bônus no final do mês. Se ele não estiver atento, pode pensar: parece algo pequeno e tem recompensa rápida. É algo bem sedutor. Mas se ele seguir a sabedoria que está presente nesse versículo, ele entenderá que essa pequena vantagem pode custar caro no futuro. Inclusive perder o emprego, perder a reputação, ter o seu caráter manchado. Não consentir. O mal deve ser cortado logo de início. Foi o mal dos nossos primeiros pais, foi não ter cortado na primeira vez. Compara, por exemplo, a tentação que Eva e Adão sofrem e a tentação que Jesus sofre. Eva dá ouvidos à serpente. A serpente fala algo, ela responde, aí depois a serpente fala outra coisa. Jesus já corta de início. O diabo diz: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus já responde: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ele já corta, ele já não dá mais entrada para a sedução, para a tentação. Não consentir com o mal. Esse tempo favorável de Quaresma é um chamado para que nós possamos buscar manter o nosso olhar fixo no Senhor, a quem queremos servir. Não consentir diante das tentações, não consentir diante das seduções. São Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, que não nos advém tentação superior à força que nós possamos resistir a esta tentação. Deus nos dá força necessária para resistir. Ela é sempre atraente, mas sempre deixa o gosto de mal. Aqui nós temos a imagem de São Pedro e a imagem de Santo Expedito. Dois homens que, durante a sua vida de fé, lutaram para superar o mal. Tiveram quedas, com certeza. Conhecemos muito bem as quedas de Pedro que estão narradas nas Sagradas Escrituras. Conhecemos também os seus reerguimentos.
Conhecemos também o fato de ele já não mais consentir na tentação, sendo firme, testemunhando Jesus diante dos seus ouvintes e diante dos seus perseguidores, após Pentecostes, após receber o Espírito Santo de Deus em abundância. A imagem de Santo Expedito nos chama a atenção. É uma imagem pequena, não dá para enxergar direito, mas é emblemática a imagem de Santo Expedito nessa questão da resistência ao mal. Embaixo do pé de Santo Expedito, do seu pé direito, nós temos a imagem de um corvo. Ele está pisando um corvo, que representa aqui a força do mal, que representa aqui a tentativa de afastar de Deus. Na boca deste corvo tem um letreiro com a palavra cras. Cras é a palavra latina que é traduzida na nossa língua por amanhã. Santo Expedito segura uma cruz que nela está escrita Hodie, que significa hoje. Satanás tenta dissuadi-lo da conversão para hoje. Satanás tenta dissuadi-lo a não resistir à tentação hoje, a se deixar ser seduzido, a adiar para amanhã a conversão. Santo Expedito esmaga a tentação proclamando, segurando a cruz. É só assim que se vence a tentação, segurando na cruz e dizendo, Hodie, hoje, não é para amanhã, é hoje que precisa iniciar o meu caminho de conversão. Que assim seja para nós, amados irmãos e irmãs, que não adiemos para amanhã, mas que hoje não consintamos com o pecado, com os pecadores. Que hoje digamos não, que hoje digamos sim à proposta de Deus, ao reino de Deus e sua justiça. Que hoje digamos sim ao amor de Deus. Fique na paz do Senhor.